já o conhecem, já sabem o que ele fez no futebol. E se ele tiver metade do sucesso que ele teve na carreira dele, como jogador de futebol aqui no Santos, acho que nós já vamos ficar muito bem servidos. Zinho, seja bem-vindo e que tenha sucesso aqui no Santos Futebol Clube. Tá bem? Eu vou pedir para o Videira se ausentar, ok? O Zinho vai falar umas palavras, depois eu abro para perguntas, tá? Bom, boa tarde. Boa tarde? Falei, pô, será que os caras... né? Desculpa. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande chegar hoje ao Santos Futebol Clube aqui, né, ter sido convidado para esse cargo de gerente de futebol. Me sinto mais uma vez muito abençoado. Estava fora do país devido a compromissos meus particulares, mais especificamente o casamento da minha filha, filha sobrinha, e recebi uma ligação não, né? Um e-mail, porque os meus telefones não estavam funcionando no exterior. Acho que muitos devem ter tentado me ligar também. E a telefonia aí que eu tinha, ela terminou, né, no exterior, não funciona. Mas mesmo assim também não ia atender vocês não, tá? Mas recebi esse e-mail de um possível encontro e respondi que tinha uma data para chegar ao país, ao Brasil, já que eu estava com toda a família, né, fora. E chegando aqui eu me encontrei com o Odílio e o André, e eles me fizeram o convite, né, para assumir esse cargo no Santos. Como eu falei no início, me senti muito lisonjeado, muito feliz de um clube como o Santos, né, da grandeza do Santos, lembrar do meu nome. Isso é um motivo de orgulho muito grande. Isso eu passei para eles até sem conversar em nenhum tipo de detalhes de contrato, de tempo. Mas só em saber que o Santos Futebol Clube lembrou do meu nome, eu me sinto um vitorioso, né? Então, eu iniciei, pós terminar de jogar futebol, um trabalho nos Estados Unidos, né, como treinador, diretor. Lá você ocupa ambas as funções, né? Retornei ao meu clube, o Nova Iguaçu Futebol Clube, onde eu sou sócio fundador, no Rio de Janeiro. E também exerci a função de diretor técnico. Depois tive o convite do Flamengo para ser o diretor também lá, o gerente de futebol. E agora eu tenho mais uma felicidade na minha vida, né, de poder trabalhar num clube, de um dos maiores clubes do mundo, né? Porque teve aqui o maior jogador do mundo e recentemente o melhor jogador do Brasil. Então, é motivo até de se emocionar mesmo, de poder entrar aqui, né? Eu só vim jogar quando eu jogava futebol, quando eu era jogador, para jogar contra o Santos, e sabia da dificuldade que era entrar na Vila Belmiro, e agora poder trabalhar aqui e desfrutar, né, dessa estrutura que eu comecei a conhecer já nesse primeiro dia, né, nessa primeira tarde, e o que eu estou vendo está me agradando muito. Então eu espero aqui realizar um grande trabalho, contar com a colaboração de todos aqui dentro do clube, de vocês da imprensa também, e me doar ao máximo, né, 100% ao clube, para que a gente possa fazer um grande trabalho aqui. O objetivo nosso é o Santos, né? A estrela maior é o Santos, e essa é sempre a minha linha de raciocínio.
Então, muito obrigado aí. A gente vai bater mais papo durante esse período, né? Não vou me alongar muito, acho que já me alonguei bastante. Mas dizer da alegria, da satisfação muito grande mesmo, da emoção de estar aqui hoje e poder iniciar um trabalho no Santos. Perguntas aqui, tá? Zinho, o que a gente tem ouvido por aqui é que tudo que depende de futebol tem que passar pelo aval dos integrantes do comitê de gestão. Você, nessa função do Santos, conversou com os dirigentes, havendo a necessidade da contratação de um jogador de uma velocidade, que você sabe que futebol é dinâmico, você pode perder um atleta para outro clube, você vai ter essa liberdade ou vai depender ainda do aval desses integrantes do comitê de gestão? Eu sou o gerente de futebol, juntamente com a minha comissão técnica, nós vamos, o mais rápido possível, tentar... É o meu primeiro dia, né? Então, eu ainda vou conhecer o elenco, conheço vários jogadores, alguns deles até jogou comigo, e muitos eu ainda não conheço, principalmente os garotos vindo da base, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, trabalhar simultaneamente com as pessoas da base, conhecer a todos. Por isso eu quero ficar aqui no clube, né? Não vou nem ficar muito fora, não. Vou ficar mais aqui, dormir aqui mesmo, nesses primeiros dias principalmente, para que eu possa conhecer tudo. E, em conversa com a minha comissão técnica, detectar as necessidades e, como você falou, com uma certa rapidez, porque o campeonato também exige. Infelizmente, a janela do exterior está fechada e tem que correr porque jogadores que já atuaram aí, né, o número de jogos, infelizmente, às vezes não tem a possibilidade de trazê-los, né? Então, é uma dificuldade. Também não tem tanta coisa no mercado solto. As coisas boas é difícil estarem soltas. Então, precisa de um trabalho de equipe mesmo, e eu vim aqui para isso, para trabalhar junto com essa equipe. Não sou o dono da razão, também cometo erros, mas tenho convicções e acho que, em cima desse trabalho de detectar junto com a comissão técnica, aquela peça que a gente precisa, e aí sim, passar isso para a presidência, né, para a vice-presidência, para que eles financeiramente deem um aval. Agora, tecnicamente, é responsabilidade nossa. A minha função é essa. A minha função não é de negociar a parte financeira, não é muito a minha praia. A minha parte é o gerente de futebol escolher esse elenco, escolher o melhor para o Santos e, em cima disso, num trabalho em conjunto, a gente agilize para trazer aquilo que é necessário para o Santos. Eu não sei se você já teve tempo de se inteirar, mas deve ter acompanhado pela imprensa o momento que o Santos vem vivendo. Toda semana há o questionamento se o Claudinei vai ou não ser mantido no cargo de treinador. O Odílio já disse que ele não é interino, mas também não é técnico definitivo, apenas técnico do Santos. Você já chegou a conversar com o comitê de gestão, com os dirigentes, em relação a isso, se vai ter alguma mudança ou não no comando do Santos? Já conversei, o treinador é o Claudinei. Eu ainda nem o cumprimentei, né? Espero que ele não fique chateado comigo, porque eu vim aqui falar com vocês logo, né, que vocês já estão esperando há um certo tempo, e ele também está dando treinamento para a equipe, mas vou sentar com ele, vou conversar. Ele é o treinador do Santos, não é o treinador interino, ele é o treinador do Santos. E como você colocou aí, que foi dito que ele só é o treinador do Santos. Não, ele é o treinador do Santos. Ele não é só o treinador, é o treinador do Santos. E isso é uma importância muito grande, e por ele estar nesse cargo é porque ele demonstrou competência aqui no trabalho de base que ele fez, conhece o clube, conhece a maioria dos jogadores, e se o colocaram nesse cargo é porque ele tem competência. Então, eu vou conhecê-lo, vou trocar ideia com ele, vou analisar os trabalhos feitos, tudo que está sendo feito, né? E eu espero que ele dê continuidade ao trabalho dele, o Santos volte a vencer, que é o objetivo, né?
E o nosso objetivo é mantê-lo, ele é o treinador do Santos. Zinho, aqui estão mais ou menos 20 a 25 pessoas. E todos ficaram, na verdade, surpresos com a tua indicação. Todo mundo conhecia o Zinho do Palmeiras, do Flamengo e da seleção. Quero saber o seguinte, você acha que tem condições de assumir este alto cargo? Você que é do Rio, você que mora no Rio, não conhece São Paulo, não conhece também o elenco do Santos? Na verdade, eu conheço São Paulo, né? Que eu morei durante 6 anos em São Paulo. O futebol hoje, com a facilidade, né, que existe dos meios de comunicação, você conhece todo mundo. Em relação à surpresa, normal, né? Eu não tenho aquela identificação com o clube por não ter jogado aqui, mas eu não vim para jogar, eu vim para ser o gerente de futebol. Então, desvincular o Zinho jogador para o Zinho gerente de futebol. Agora, a minha história dentro do futebol, a minha imagem criada dentro do futebol, as conquistas dentro do futebol e, recentemente, atuando nessa área de gerência de futebol, fizeram com que as pessoas, os dirigentes do Santos, pensassem no meu nome e me fizessem o convite. Eu acredito que venho aqui para somar, para ajudar. Respeito demais essa marca, Santos. Sou muito grato às pessoas, às manifestações de torcedores, da forma que eu já fui recebido aqui. Isso é muito bom, né? Facilita muito a adaptação, a um conhecimento do clube e aos objetivos que o clube tem. Então, mesmo as desconfianças também elas são boas para que você possa, com o trabalho, demonstrar capacidade e essas opiniões também mudem. É normal isso. É um treinador, é um gerente, é um diretor. Toda pessoa que chega num local que é pela primeira vez, vai haver o tipo de pergunta que você fez. Então, isso é normal, eu aceito e respeito. E, com o meu trabalho, com a minha maneira de ser, vou tentar dar uma resposta positiva. Sim, qual que você considera que é o maior desafio seu chegando aqui ao Santos? E se você tiver que opinar, você deve ter imaginado mais ou menos o tamanho de prejuízo que o Santos teve com essa derrota por 8-0 contra o Barcelona. E se você se a decisão tiver contigo para realizar o segundo jogo, que seria dentro do mês de agosto, ou então em setembro, contra o Barcelona aqui, qual seria a sua opinião? Como eu te falei, eu estou chegando hoje aqui, né? Então eu ainda não conversei com todas as pessoas do Santos. Não fizemos ainda nenhum tipo de reunião especificamente para o início do meu trabalho. Eu vim aqui só para uma apresentação oficial com vocês. Isso é uma resposta que eu posso te dar, de repente, amanhã. Né? Porque eu vou sentar, vou começar a fazer as reuniões, vamos ver os planejamentos que tem, né? As nossas prioridades dentro das competições, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então, sobre um amistoso, sobre um possível amistoso, seria da minha parte errado, né, fazer algum comentário agora. É claro que a prioridade maior são as competições oficiais. Eu posso dar uma resposta rápida. Se eu for para escolher para jogar um jogo amistoso dentre as competições importantes que nós temos, para não prejudicar, sem dúvida, a gente tem que priorizar as competições. Mas isso é uma coisa que a gente tem que conversar. Eu não sei, a nível contratual, né, o que foi feito para esse jogo, para existir ou não existir. Então, é difícil te dar uma resposta sem ter papéis, sem ter documentos. O que eu te digo é que o Santos, eu, como gerente de futebol, priorizo é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Zinho, você disse que não conhece ainda tudo aqui, que vai conhecendo aos poucos, mas do que você já conheceu? O que você mais gostou? O que você não gostou?
E uma segunda pergunta também, não sei se a diretoria chegou a conversar com você sobre reforços. Obviamente que você já teve algumas conversas com a diretoria antes de se apresentar. Alguma posição de preferência da diretoria que você vai ter que correr atrás logo neste início de trabalho? É mais ou menos a mesma resposta, né? Acho que a gente tem que sentar, eu tenho que sentar com a comissão técnica, né? Analisar o elenco, as peças que nós temos, as carências, né? Isso é muito bom você escutar o seu treinador, né? Para que a gente, em cima disso, detectando aquilo que a gente precisa, a gente ir atacar e buscar. Não está fácil no mercado, né? Então, sem dúvida, uma equipe como o Santos, que briga sempre para conquistas, para títulos, quanto mais se reforce, melhor ainda. Desde que a gente encontre essas peças importantes e fundamentais que possam dar essa resposta para aquilo que a gente quer. O que você mais gostou? Bom, tem nenhuma hora que eu cheguei aqui. Se tem uma coisa assim, a chegada não foi muito boa, já tinha trânsito, né? Pensei que não tinha tanto trânsito. Mas, num geral, assim, a entrada aqui, a estrutura do clube, do CT aqui, me agradou bastante, campos de treinamento, eu fui lá dentro, vestiários, né, a concentração, refeitório, um nível muito bom, que facilita para qualquer profissional e agrada a qualquer profissional a trabalhar, né? E a forma que as pessoas estão me recebendo, eu estou olhando muito no olho de cada um, que é a minha maneira de ser, e estou vendo assim, uma receptividade muito boa. O pessoal querendo realmente que as coisas aconteçam. E é bom você ser bem recebido, você olhar na pessoa e ver um desejo de te ajudar também para que as coisas aconteçam. Então, eu encontrando isso vai ser muito bom. Claro que no meio disso sempre tem algumas coisas ruins e a gente tem que ter a capacidade de assimilar e saber a hora certa de atacar. Zinho, em relação ao técnico, você tem convicção de que o Claudinei deve ser mantido? Ou, de repente, você chega ao clube já com um pedido da diretoria, vamos esperar um pouquinho, você avalia o trabalho do Claudinei? Ou, de repente, você pensa, num futuro próximo, em trazer um técnico mais experiente? É uma resposta até simples de te dar, porque assim, eu nem sentei para conversar com o Claudinei, né? Seria injusto da minha parte fazer qualquer tipo de comentário sobre a comissão técnica. O comentário que eu faço é que o Claudinei é o treinador do Santos, não é treinador interino, né? E todas as informações que eu recebo sobre o Claudinei são as melhores, das pessoas de dentro do Santos que o conhecem. Então, ele tem o meu apoio, né? Eu vou aqui conversar com ele, vamos ir analisando. Agora, você falar, o futuro. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo no futuro. Hoje eu estou chegando aqui, eu sei o que está acontecendo agora. Mas daqui a um tempo, não sei. De repente, o pessoal não gosta do meu trabalho e eu também saio. Então, o futebol brasileiro, não dá para você ficar falando o que vai acontecer lá na frente. Você tem que trabalhar o presente, né, com competência, com dedicação, para que as coisas no futuro possam dar certo. Então, o meu objetivo é esse. É trabalhar aqui no Santos com honestidade, com verdade, sem meias palavras, sem conversa fiada, né? Com amizade, né? Com companheirismo, mas com energia quando tem que ter energia. E, para isso, eu estou contando com todo mundo que está aqui. Agora, no futuro, futebol, a gente sabe que acontece muitas coisas, e principalmente os resultados. Eu estou chegando no Santos hoje porque aconteceram alguns problemas e tiveram que fazer trocas. Se tivesse tudo maravilhoso, tudo bom, tudo ótimo, não estaria aqui sentado hoje aqui sendo apresentado. Continuaria da mesma forma, está tudo ótimo, né? Então, volto a frisar. Seria injusto da minha parte chegar aqui hoje e fazer qualquer comentário
Até pela minha índole, né? Pela minha maneira de ser, não vou agir assim nunca. O dia que acontecer, que eu tomar alguma atitude, primeiro as pessoas que eu trabalho vão saber, para depois eu comunicar, né? Então, estou chegando hoje, a primeira coisa que eu estou fazendo é dar uma entrevista para vocês, e depois que eu vou começar as reuniões, né, para a gente dar sequência ao trabalho. Zinho, boa tarde. Para avaliar o trabalho de um jogador, nós, que estamos aqui do outro lado, não é tão difícil, embora as opiniões possam ser divergentes, né? Agora, para avaliar o trabalho de um gerente de futebol é uma coisa mais subjetiva, um pouco mais difícil de avaliar. Com relação ao teu último trabalho no Flamengo, o que a gente soube por esse lado aqui foi das dificuldades que você passou para lidar com casos, né, complicados, como foi o do Adriano, depois o do Ronaldinho Gaúcho, e lidar também com uma situação de atrasos salariais. Que experiência você traz dessa tua passagem do Flamengo? E se você acha que aqui vai ser um pouco mais tranquilo o teu ambiente de trabalho, que até onde a gente sabe os salários são pagos em dias e não tem jogadores com esse perfil dos que eu citei anteriormente? Espero que sim, né? Mas o Flamengo já passou. Foi um período lá da minha vida, foi uma oportunidade, sou grato, foi ótimo. Foi muito bom para o engrandecimento da minha carreira, né? As dificuldades, as coisas boas. É bom para o currículo, é bom para a gente não repetir erros que podemos ter cometido, mas o meu momento é o Santos, né? E eu espero que aqui eu possa desenvolver um trabalho como gerente de futebol, né, de fazer o ambiente melhor para que esses atletas possam desenvolver o seu potencial. O objetivo do gerente é esse, é ter um ambiente com disciplina, mas com harmonia, com alegria, um ambiente bom para que os jogadores desenvolvam o seu trabalho, um suporte para a comissão técnica, né, uma segurança para a comissão técnica, né, um elo da comissão técnica com a direção do clube, com a imprensa, com o torcedor, e a montagem do elenco, a escolha de jogadores, enfim, esse é o meu trabalho. E aí você vai comentar sobre ele, né, mais na frente, se ele foi bom, se foi ruim. E quando aparecer problemas, dificuldades, como aconteceu no antigo clube que eu estava, eu ter as minhas convicções, como eu falei aqui no início, verdade, honestidade, mas contra isso não tem nada. Agir sempre pela frente, como sempre foi a minha maneira de agir, mesmo antes de ser um gerente de futebol. Eu acredito nisso, com isso eu possa ter sucesso aqui. Zinho, ainda em cima da tua passagem pelo Flamengo, na época muito se falou, durante essas crises que você teve que gerenciar lá, que faltava um pouco mais de pulso firme de sua parte. Foi um dos argumentos do que quem te criticou na época. Queria saber se você concorda. Sobre o quê? As crises que você teve que gerenciar no Flamengo, o caso Adriano, Ronaldinho. Muita gente falou que você não teve o pulso firme necessário. Não sei se você não tinha porque você não exercia, ou se você não tinha porque não te permitiam isso. Queria saber a sua opinião sobre isso. E se estrear contra o Vasco te traz alguma coisa a teu favor, né? Olha, em relação às situações de crise, se é a verdade, se é a palavra certa para crise, é opinião. Eu acho que dentro daquilo que cabia a mim foi feito, né? Como eu falei, não vou ficar voltando atrás, ficar falando o que eu fiz, o que eu não fiz. Pode ter agradado a alguns e desagradado a outros. Normal. Tenho a consciência tranquila e não me arrependo de cada atitude minha em relação a esses casos. Mas, como eu já falei também, é passado, né? E em relação a estrear contra o Vasco da Gama, é o jogo que... é o próximo jogo. Poderia ser contra o Vasco, contra qualquer time. Eu
Eu vou estar 100% aqui no Santos, fazendo o meu trabalho, motivando esses atletas, porque dentro da competição é importantíssimo o Santos somar 3 pontos nesse jogo. Então, não tenho essa de escolher um clube, rivalidade daquilo. Eu sou Santos, vou querer ganhar de qualquer outro time, vou fazer o máximo e vou me dedicar ao máximo e vou sempre me colocar à disposição ao máximo para os atletas, comissão técnica, para que juntos a gente possa, trabalhando, fazer o Santos vencer de qualquer time, independente de qual que seja. Não tenho preferência. Ganhar, eu quero ganhar de qualquer um. Zinho, você falou que esse teu primeiro contato aqui no Santos, a primeira coisa que você fez foi vir aqui, ainda não conversou com muita gente. Mas você é um cara que acompanha futebol, deve ver mais ou menos a posição do Santos no campeonato, como é que o Santos está jogando. Imagino que você já tenha analisado isso. E numa análise primária, assim, sobre a situação do Santos no campeonato, o Santos é um time que briga para não cair, pode sonhar com uma Libertadores, pode pensar na ponta da tabela. O que o Santos pode pensar para esse Campeonato Brasileiro, na sua visão, Zinho? O Santos, no momento, tem que se preocupar com todas essas colocações suas. O Campeonato Brasileiro é um campeonato, essa frase todo mundo fala, um dos mais difíceis do mundo. E é mesmo. Né? Início de campeonato, você não imaginaria de algumas equipes estarem lá embaixo, você não apontaria isso, tenho certeza, como também quem está lá na frente, você não apontaria que estaria na frente nesse momento. Então, o Santos tem que, sim, se recuperar dentro da competição, tem que voltar a apresentar um futebol melhor, e pela grandeza do Santos, tem que sempre objetivar ponta. É título, é Libertadores, enfim, não é para ficar lá rondando a zona de baixo, mas tem que ficar esperto, tem que ficar atento, né, porque o campeonato ele é muito longo e ao mesmo tempo não é. Daqui a pouco já a corda fica no pescoço e aí fica difícil. Né? Jogadas que saem mais fáceis, elas acabam não acontecendo pela pressão, pela cobrança, falta confiança. Tem aquele boleirão, né, que fala jogar ganhando é fácil. Mas quando a fase está difícil, aí é difícil aparecer, a jogada não sai, você quer, não acontece. Eu já vivi situações na minha vida, tanto lá para baixo como lá para cima. Então, quanto mais rápido a gente acelerar esse processo aqui, os jogadores com confiança, porque o elenco é bom, tem bons jogadores. Esse período aí que eu fui convidado e tive que resolver a minha vida particular para estar aqui, né, porque eu tive que ter um tempo de arrumar minhas coisas, porque, como eu falei, estava fora, por isso eu não vim logo, rapidamente. Tive aí alguns dias só para ajeitar um pouco a vida lá na minha casa, para me vir. Eu sou pai de 3 filhos, né? Então a família é grande e tenho responsabilidades também, como vocês devem ter também, vocês sabem como é que é. Então, largar todo mundo para vir, então, isso tudo tem um certo sacrifício, uma certa organização. Então, como eu falei, eu, nesse período, fiquei analisando, vi o elenco do Santos, tem jogadores experientes, tem jogadores vitoriosos, tem promessas, tem jogadores que já chegaram há pouco tempo, mas que a gente conhece, sabe que tem potencial, que já demonstrou isso em outros clubes. Não vejo o elenco do Santos tão abaixo da maioria. E a gente conseguindo trazer algumas peças, mesmo na dificuldade do mercado, eu chego num momento ainda difícil de contratação, porque não tem tanta coisa no mercado, devido principalmente ao exterior, a gente está com a janela fechada. Mas, mesmo assim, a função do gerente, juntamente com a comissão técnica e as pessoas que trabalham ao meu lado, a gente tentar acelerar e buscar peças que possam compor esse elenco, que possam aumentar a qualidade desse elenco, de um elenco que eu já vejo com boas peças, e a gente se recuperar dentro do campeonato.